Amém. Meu amor, você traz água para mim também, por favor? Queridos, nós estamos entrando na última palavra de uma série. E eu quero fazer uma oração, porque meu coração, ele sabe da responsabilidade que eu tenho para ministrar essa palavra. E eu quero pedir para você, nós vamos ministrar talvez aí uns 40 minutos, nós não temos nenhum aviso importante. Tem um aviso que é importante, amanhã no canal da Luz para os Povos Oficial, às 9 da noite, vai ter um programa ao vivo sobre a série Shekinah. Cada segunda-feira vai ser um pastor, um bispo. Eu estou escalado para o dia 28, sempre ao vivo. Se você estiver em casa, entre lá no canal Luz para os Povos Oficial, no YouTube, e você vai ter uma palavra, um bate-papo dos pastores amanhã, dos bispos, e vai ser muito bom. Nós vamos estar falando da próxima série, a série Shekinah, tá bom? Nós estamos encerrando a série Superação, e nós estudamos vários tipos de superação. Nós estudamos a superação, superando no nosso ministério, superando limites, superação financeira, né? E eu, então, fiquei com a última palavra, chamando superação familiar. E essa semana, o Espírito Santo de Deus me incomodou muito a falar algumas coisas para os irmãos. Eu acho que, como pastor, eu preciso de falar alguma coisa. Então, eu queria fazer uma oração, eu queria que você estendesse a mão para cá, você que está em casa, ore pela minha vida agora, pela minha família. Nós vamos falar algumas coisas muito sérias aqui hoje à noite. E eu quero que você absorva de coração aberto, amém? Senhor Jesus, eu peço agora o revestimento do Senhor sobre nós. Pai, que o Senhor venha trazer a palavra certa, a direção certa para nós, e que possamos, ó Pai, sermos um canal do Senhor nesses dias. Em nome de Jesus eu te peço. Um canal para dias que vivemos e que precisamos entender e ler esse tempo. Em nome de Jesus. Amém? Então eu quero que você abra o seu coração. Eu vou falar algumas coisas aqui muito sérias. Essa semana eu fui convidado a participar de um debate no estado do Tocantins, pela internet, uma live, num canal de uma igreja que eu amo muito, Batista Getsemane de Palmas. Preguei lá muitas vezes. Eu prego lá desde 2002. E eu fui convidado a ministrar sobre um tema muito sério, chamado ideologia de gênero. E eu confesso que foi a primeira vez que eu participei de uma mesa no qual o tema era ideologia de gênero. Então, obrigado, amor. Então, eu fui estudando, eu fui estudar, eu fui ler, eu fui entender algumas coisas. A gente já sabe, outras coisas a gente ouve dizer, e outras coisas nós precisamos estudar. E eu cheguei a algumas conclusões, falando sobre ideologia de gênero. A ideologia de gênero, para quem não entende o que e eu vou te explicar por que eu estou falando isso na igreja, ela surge na década de 60, explode na década de 80, e ela vem então aliançada com os partidos ou com as ideologias socialistas e comunistas. O que é a ideologia de gênero? É separar o sexo do gênero. Se eu fosse resumir, seria isso. Então, você nasce homem ou mulher, isso é o seu sexo. A ideologia de gênero defende que você escolhe o que você vai ser a partir do meio que você vive e das suas escolhas. Quando surgiu o socialismo, depois o comunismo, eles queriam ajudar as minorias, na sua essência, na área financeira, queria que todo mundo tivesse os mesmos direitos financeiros. Mas esses partidos de esquerda no Brasil pegaram minorias e colocaram tudo na sua agenda. Por isso que eu quero te falar uma coisa muito séria. E eu, como pastor, tenho que te falar. Eu aqui na igreja nunca falei para você votar no candidato tal e tal. E provavelmente nunca vou falar, porque o voto é seu. Mas eu preciso te falar uma coisa. Porque nós, brasileiros, somos muito ruins no voto. Quando você vota em alguém, você vota no partido que ele representa. E quando você vota no partido, você tem que ler as diretrizes daquele partido. Porque aquela pessoa irá defender as diretrizes do partido. Por isso que quando você vota para um deputado, para um vereador, as primeiras duas letras indicam o quê? O partido que ele é. Então, quando eu estava participando desse debate, eu cheguei a uma conclusão, no final do debate, uma conclusão minha, que eu já vou falar a conclusão para entrar no tema de hoje, que nós como igreja precisamos orar muito mais do que nós oramos. Nós como igreja precisamos, eu não falo só essa igreja, a igreja do Senhor,
repensar política. Nós fazemos muito errado a política. De repente surgem candidatos na época das eleições que nunca fizeram nada pela sociedade. E nós precisamos preparar pessoas com uma missão, como um missionário na área da política, não para que ele entre na política e seja contaminado pela política. Porque há ali demônios, há uma opressão terrível na política, mas é um campo também missionário. Outra coisa que nós precisamos, e isso já até gerou um sonho no meu coração. Eu fui anotando durante a live quantos professores nós temos na nossa igreja, e passou de 10. De todo tipo de professor, de todo tipo de área, desde a educação infantil à universidade. Talvez ano que vem seja a hora de nós, professores, nos unirmos uma vez por mês e orarmos juntos, porque vocês estão na sala de aula e são ali totalmente pressionados por uma ideologia que vai bater a porta e, na verdade, já bate a porta. Então, na verdade, o que eu entendi nesses dias? Que está afunilando as coisas. As coisas estão afunilando. Você não precisa ter medo, porque a Bíblia fala que Deus vai nos guardar. Deus vai nos guardar. Sabe, eu tenho orado muito nesses dias. Desde que começou a pandemia, eu mergulhei no estudo de Apocalipse. Fui ver várias linhas, vários teólogos que eu gosto, uns que eu não gosto, mas são meus irmãos, né? Então, nós vamos estudando. E eu tenho pensado muito sobre isso no ano que vem, talvez fazer um estudo paralelo no nosso canal da igreja, para explicar algumas coisas. Será que estamos indo para os últimos dias? Será que estamos andando, já descendo a ladeira? Como que vai ser essas coisas? Bem, essa é uma introdução, mas para que nós entendamos por que eu estou te falando, a arma, a mira maior da ideologia de gênero é a família. É a família. Porque se a ideologia de gênero, apesar de ser uma minoria, eles colocam parlamentares ali que defendem as ideias deles, tudo isso vem agredindo a família. E eles começam, então, eles são muito estrategistas. Eles começam, então, a primeira coisa que a ideologia de gênero trabalha é o seguinte, que aquilo que é anormal se torne comum, para que as nossas crianças vejam uma normalidade naquilo que não é normal. Como? Através de desenhos, de séries, de programas. E, de repente, você precisa ter uma cabeça aberta, se preparar para debater a palavra do Senhor em casa. Você tem que ser o discipulador do seu filho. A pandemia, ela veio nos mostrar que nós não temos que achar que a igreja, simples e exclusivamente, ensine a Bíblia para as crianças. É claro que eu sei que quem tem filho pequeno tem uma expectativa da igreja trazer esse ensinamento, e está certo. Mas o ensinamento é principalmente dos pais. Dos pais. São os pais que têm que parar e ensinar, porque isso é bíblico. Eram os pais que faziam a transmissão oral dos ensinamentos. Então, o pai tem que parar em casa e transmitir para os filhos a palavra. Pastor, você está tirando a responsabilidade da igreja? Não. A minha esposa está aqui, ela sabe como eu sofro de não ver as crianças da igreja. E também, ela viu eu andando na sala, vendo quantas cadeiras caberiam nas salas. Cogitei eu, no meu coração, de retornar à igreja de crianças, mas ali em cada sala nossa ia caber 4, 3 crianças e as outras iam ficar de fora. E aí eu ia me sentir muito mais pesado por não ter essa estrutura. Como eu sei, irmãos, que nós estamos num lugar muito legal, a estrutura da igreja, a geografia, mas eu acho que nós precisamos, Deus vai nos dar no tempo certo um lugar mais funcional para as crianças. Eu sofro com isso, eu sou o primeiro que sofre, na verdade. Eu sou o primeiro, porque eu fui criado na igreja domingo 2 vezes por dia, 2 vezes no domingo, de manhã na escola dominical e à noite no culto, onde a gente ficava sentado no banco de madeira e não tinha salinha. A salinha era de manhã, mas nós íamos para a igreja 2 vezes no dia. Então hoje eu sofro, mas você tem que sofrer mais do que eu, porque são seus filhos que estão sendo bombardeados por uma agenda dos últimos dias. Por isso que hoje eu fiquei muito feliz de poder falar sobre família, superação da família, e de estudar na palavra sobre família. Então eu quero te dar um alerta, as coisas estão muito próximas.
pesquise sobre o seu candidato daqui 2 anos, que vai ser deputado, para deputado estadual, federal, governador e presidente. Olhe a legenda do partido dele, o que eles dizem. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje eu estava ouvindo o rádio o dia inteiro, dentro do momento que eu estava no meu carro, e agora as pessoas pegaram uma palavra tão bonita, e estão fazendo ela ficar feia, para que a gente se sinta acusado. Sabe qual é? Eles falam assim: você é um conservador. E aquilo parece que eu sou ruim de ser conservador. E alguns usam ainda, eu posso estar errado, se tiver um professor de português, eu inventei isso no meu coração. É quase um pleonasmo. Eu acho que não cabe o conservador radical, porque o conservador já é radical. Para mim é um elogio falar: André é conservador radical. Obrigado. Porque nós, como igreja, prezamos pela família, nós amamos todo mundo, nós somos contra o aborto, nós amamos a vida, nós não somos homofóbicos. Pode entrar quem quiser aqui, a igreja acredita numa transformação de qualquer pessoa, de qualquer cor que ela entrar na igreja, ela vai ser amada, ela vai ser querida, e vão jogando: não, a igreja é homofóbica, a igreja é isso não sei o quê. Esses dias eu estava ouvindo um programa de rádio, de uma rádio aqui de Goiânia, secular, um programa de debate, que um comentarista ele usou uma frase eu fiquei tão chateado. Eu não sou de mandar o WhatsApp para a rádio participar. Ele falou assim: os conservadores acham que o Brasil é só feito de brancos e cristãos. Eu falei: meu Deus, o cara não conhece a igreja, ele não sabe quem nós somos, ele não sabe que as casas de recuperação, 98% são sustentadas pelas igrejas, que nós amamos quem ninguém ama, irmãos. Nós temos aqui uma menina, uma missionária dentro dessa igreja, que leva alimento a moradores em situação de rua. Então nós precisamos, irmãos, abrir os olhos. Eu quero te dar uma palavra hoje sobre isso. Abra os olhos, você precisa proteger a sua família. Você precisa. A palavra de hoje são 6 princípios para você anotar, para você repartir e compartilhar na célula e para você viver. Amém? Amém? A sua família é o seu campo de lentilha. Lembra daquela história da palavra? Ela é o seu campo de lentilha. Lute pelo seu casamento. A gente está encerrando agora o curso de casais, uma bênção. Pregamos sexta-feira. Lute pelo seu casamento, lute pelos seus filhos, ore pelos seus filhos, fale da palavra de dia, de tarde, de noite. Converse sobre política, converse sobre ideologia de gênero, mostre o que é, mostre na palavra. Fale para eles, acredite no seu casamento, acredite que você tem uma família estruturada e lute por ela. Amém? Pesado isso que eu estou falando, mas é necessário. Amém, irmãos? Livro de Ruth, capítulo 1, vai ser projetado todo o capítulo. Nós vamos ler 22 versículos, tá? Concentra aí comigo, nós vamos ler 22 versículos. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, e a Luísa está aí? A Luísa vai passando de acordo com a minha leitura. Para você entender, o livro de Ruth, ele foi escrito junto ali ao livro de Juízes, depois do Pentateuco, depois ali do livro de Josué, entra o livro de Juízes, e naquele caos que o povo de Deus vivia, também surge então a história de Ruth. Na verdade, ele não foi escrito nessa época. Ninguém sabe quem foi o autor de Ruth, mas como o capítulo 4 termina os últimos versos falando da linhagem real até Davi, acredita-se que foi alguém que viveu contemporâneo de Davi e conheceu Davi, entendeu a linhagem real e escreveu. O livro de Ruth, ele conta a história de uma mulher que, se a sua Bíblia tiver mapa, eu podia ter trazido um mapa para projetar, ali tem o povo de Israel, no meio tem um mar morto, que não é um mar, é um grande lago, né? E ali, atravessando o mar morto, tem a terra dos Moabitas. Em tempos difíceis, no tempo de seca, de crises em Israel, as pessoas migravam para a terra dos Moabitas. Então esse é o contexto histórico. O contexto político e do momento seria uma instabilidade política terrível, um colapso moral, porque os Moabitas buscavam outros deuses, sacrificavam para outros deuses sacrifícios terríveis, e também uma infidelidade espiritual do povo de Deus. É aquele contexto do povo de Juízes, aonde o povo de Deus se prostituía espiritualmente, olhando para outros deuses, tendo inveja do povo inimigo, porque eles tinham outros deuses, e haviam casamentos entre o povo de Deus e o povo pagão, e havia uma mistura terrível. E nesse contexto todo, surge esse livro tão lindo. Ele na verdade, é uma crônica que vai contar a história
de uma personagem principal. Vamos ler? Capítulo 1, a partir do verso 1. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Olha só, isso não era muito bom, isso não era bom, porque havia uma mistura de deuses moabitas com Deus de Israel, tá? Só para os irmãos entenderem. E eu me perdi aqui. Qual versículo que eu estou, gente? 4, obrigado. E eles então se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio ao seu povo, então ela recebeu um WhatsApp lá de Israel, né, irmãos? Ó, aqui as coisas estão boas. Teve gente que gostou aqui da minha piadinha, né? Foi você, Lana? Né? E então ela recebe a notícia. Olha, as coisas aqui melhoraram, né? Dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltava para a terra de Judá, disse-lhe Noemi, então ela fez uma reunião com as 2 noras. Ela falou assim: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda a cada uma de vocês, encontre segurança no lar do outro marido. Então deu um beijo de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas, para mim é muito amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo, para o seu Deus, com letra minúscula, né? Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, texto de casamento, né, irmãos? Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, agora com letra maiúscula. Onde morrerem, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém, e ali chegando todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chame Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso, o El Shaddai, né, tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Amém, queridos? É uma linda história, não é? São 4 capítulos, depois a gente vai dar uma passeada hoje, você pode ler em casa. Bem, o que eu quero dizer? Existem 6 princípios para nós trazermos para a nossa família. A primeira coisa que a gente entende aqui é que quando Noemi faz a reunião com as 2 noras, ela fala: vão embora. Olha, eu não tenho mais como ter filhos. Não sei se você sabe, no Velho Testamento, no povo de Deus, havia uma responsabilidade muito grande da continuação da linhagem daquele homem que falecia. Então, elas tinham um peso para quem se convertia ao Deus verdadeiro, de continuar a linhagem. Então, a crise é essa.
ela já estava velha, ela não poderia, mesmo se casando, engravidar de novo, ter um filho, esse filho crescer e se casar com essas duas noras, dela. E então, uma fala, não, eu vou voltar para a minha terra, eu vou voltar para o meu Deus com letra minúscula, eu vou voltar para Moabe, eu vou voltar. E a outra, irmãos, olha que coisa, aqui há um princípio, aquela chamada Ruth, ela tinha encontrado Deus com letra maiúscula, ela tinha se convertido ao Deus de Israel, ela entendia que ela não era só uma nora daquela mulher, ela entendeu que aquela família tinha algo muito, muito impressionante sobre ela, eles serviam ao Deus de Israel, amém? É bonito isso, não é? E ela então decide ir e voltar para Israel. Então, ela ali, para te contar a história, para quem não conhece ou não lembra da história, ela começa a colher as espigas atrás dos homens que carregavam a colheita, e por uma jesucidência, olha o ponto de Jesus lá no Velho Testamento, né? E porque Deus a abençoou, ela estava pegando as migalhas de um homem chamado Boaz. Boaz, ele tinha um título chamado resgatador. Resgatador é a pessoa que tinha por direito de adquirir, de tomar posse, de cuidar, seria a melhor palavra, daquela viúva, daquela que o marido não tinha deixado filhos, para que a família continuasse, a descendência continuasse. De fato, Boaz não era o primeiro na linhagem de resgatador, ele era o segundo. Havia um primeiro que a Bíblia não diz o nome. E quando Boaz entende o que Ruth queria, né, ele vai e encontra com o primeiro que tinha o direito de ser resgatador. E ele fala, olha, Noemi está aí, Ruth está aí, existe uma terra delas, e se você quiser, você por direito, você é o primeiro. E ele está lá com 10 testemunhas, e ele fala, e o cara fala, eu quero. Ele fala, só que tem uma questão, eu não te contei tudo. Se você pegar a terra, vai vir com você um bônus. Vai vir uma viúva para você cuidar dela. Ele fala, eu não quero. E Boaz fala, então eu quero, você me permite? E eles fazem ali então, a Bíblia diz que naquela época assinar contrato, Tiago, no cartório era bater a sandália no chão. Era ali o reconhecimento de firma, né? E eles então fazem essa cerimônia, e Boaz toma posse, ele vira o resgatador daquela mulher. Resgatador é a palavra que aparece ela, ou alguma variação dela, 23 vezes no livro de Ruth. Porque aponta para o que Jesus fez na nossa vida. Ele nos resgatou. Esse é um livro que aponta para o que Jesus fez na cruz. Então eu estou dando um panorama desse livro, e chegando lá no último capítulo, termina lá no verso 18, Luiz, eu peço perdão que eu não te passei esse texto, porque ele vai surgindo na hora que a gente vai pregando, tá? Capítulo 4, verso 18, essa é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Hezron, Hezron gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Se você também pegar a sua Bíblia, e ler no livro de Mateus, capítulo 1, por favor, também não te passei esse, né, Luísa? Porque está surgindo aqui no meu coração agora, né? Deixa eu achar aqui, verso 3 não, verso 5, obrigado. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raab, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Essa mulher moabita, ela é uma das 5 mulheres, nós estudamos isso no Bueno School, né, com o Fernando e Valdo, que entra na linhagem de Jesus. Uma moabita que entra na linhagem real. A linhagem real. Então, de fato, ela entendeu e conheceu quem era o Deus de Israel. Pastor André, é lindo isso que você está falando. Eu também acho, viu, irmão? Você não falou, mas eu estou falando e completando. Mas eu quero tirar 5 princípios dessa história. Perdão, 6. O primeiro, o poder do amor. Família precisa do poder do amor. Você pode repetir comigo, até você que está em casa? A família precisa do poder do amor. E amar é se entregar a alguém sem esperar algo em troca. A lição, sexta-feira, para o curso de casais, foi sobre perdão. A gente falou muito sobre isso. Amar, é se entregar a alguém, independente do que ele vai te trazer de benefício.
Esse é o amor que é a família. Então você precisa, pais, papais, mamães, se entregar aos seus filhos, doar tempo para os seus filhos. Se ele é bebezinho, ter a Bíblia do bebê que ele morde, que ele baba em cima quando está nascendo os dentinhos, contar historinhas, contar músicas todas as noites, todos os dias. O seu filho vai ser fruto da cultura em qual ele é criado. E aí ele vai crescer, e ele vai ser uma criança, e você pode falar das historinhas da Bíblia, e aí ele vai ser um adolescente, e aí você vai poder bater um papo mais cabeça sobre as histórias da Bíblia, e ele vai ser um jovem. Ensine a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará desse caminho. Pastor, eu não tenho filhos, eu sou apenas casado, eu tenho pouco tempo de casado. Então, todos os dias orar com o seu cônjuge, contar das histórias da Bíblia, se possível ler a Bíblia junto. Tem casal que gosta, tem casal que cada um tem sua devocional, não existe regra, mas compartilhar das coisas do Senhor. Primeira coisa, o poder do amor dentro da família. A segunda coisa que acontece, que esse texto me ensina, e você tem que trazer isso para dentro da sua casa. Não importa o momento que nós estamos vivendo, não importa o que os sinais estão indicando para o futuro. Nós não sabemos como será daqui para frente. Nós não sabemos se esse é um vírus que vai aparecer outros. Nós não sabemos como que vai ser as coisas. A gente não sabe, a gente não consegue. É o primeiro ano que eu estou entrando. No ano 2020, a gente tinha todo o cronograma, acampamento marcado, divulgado, reuniões. A gente tinha 5 igrejas já aliançadas no acampamento de jovens e adolescentes, para os irmãos entenderem. 2021 a gente já entra sem saber se planeja ou não. Mas uma coisa a gente tem que saber, diga assim: Deus sempre é e será o meu provedor. Amém? Você não tem que perder a noite de sono. Deus sempre vai cuidar de você. O verso 8 do capítulo 2, Luiz, esse eu te passei, pode projetar lá para mim. Ruth 2, 8 diz: enviou-os a Belém e disse: vão informar. Opa, estou lendo Mateus, irmãos, me perdoa. Deixa eu ir para cá, vai. Disse então Boaz a Ruth: ouça-me bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. Olha o que Boaz está falando, verso 9. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem com você. E quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encherem. Se você continuar a ler, Boaz dá uma outra ordem. O que ele faz? Derruba um pouquinho de grão para ela. Faz vista grossa. Deixa cair lá uns 3 sacos cheios. Se fosse arroz, irmãos, hein? Que benção. Tanto está caro, né? Então, não importa o que você está passando, Deus sempre será o seu provedor. Descanse em Deus. Segunda lição que você tem que ter para a sua família. A terceira lição, diga assim: o amor de Deus é universal. Por isso que eu comecei essa palavra fazendo uma introdução. Adolescentes que estão me ouvindo, jovens, vocês vão ouvir lá na escola, lá na faculdade, que a igreja é homofóbica, que a igreja é preconceituosa. O amor de Deus é universal. Deus amou uma moabita. Olha, irmão, se você for ler o Velho Testamento, você vai ver como os moabitas eram inimigos do povo de Deus. Quantas guerras. Aqui a crise era porque quando Josué conquista a terra prometida, houve um confronto direto com esse povo, por uma terra. Mas o amor de Deus, irmãos, ele não tem cor, ele não tem raça, ele não tem nem o que a pessoa fez, não tem pecado, irmãos. Fala amém por isso. Eu queria que isso viralizasse, de verdade. Deus não importa o que a gente fez no passado. Deus, ele quer a gente, Ele quer que a gente se entregue. Ele muda de dentro para fora. Ele entra e muda o nosso coração. Ele entra e muda o nosso espírito. Ele nos regenera. Então eu estou falando isso para os adolescentes, para as crianças que estão aqui. Eu sei que as crianças gostam de ouvir, né, de me ouvir também. Eu fico tão feliz por isso. Vai ter alguém falando lá. Posso te dar um conselho, abrindo um parênteses aqui? Não briga com o seu professor não, tá? Nunca brigue com o professor. O professor, ele tem a caneta na mão. Se ele falar alguma coisa, ore por ele lá, quietinho, Espírito, Senhor, abençoa meu professor. Abençoe meu professor, né? Não vai ficar de pé, falar que seu professor está errado, não vai criar um clima, não, ora.
vai pregando para os seus colegas, abre uma célula ali no recreio, quando tudo voltar, e um dia o seu professor vai vir também, ele sabe que você é diferente, ele sabe que você é bênção, amém? Tá bom? Senão vai virar um debate, você ainda vai falar que fui eu que mandei, né? Olha, dentro do terceiro ponto, edifique a sua família num pilar. Pais, isso aqui é muito importante para você. Os nossos filhos, a gente cria e a gente traz regras até uma idade. Depois tem que haver um pilar na sua casa. Eu chuto 12, 13 anos. É claro que as regras vão continuar, mas tem um pilar que ele tem que ser maior, chamado amizade. Não tem essa de eu estou mandando e acabou. Meninão de 15, 16 anos. Não tem isso. Você tem que ter as regras, mas você tem que ter uma conexão para haver uma conversa. Então, edifique o pilar da amizade desde criança. Seja amigo dos seus filhos. Até que idade, né? Até que idade? O meu programa dia 28, que eu vou participar, é sobre família também. Eu fui escolhido para falar de família esses dias. E eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Até que idade um filho deve obedecer seu pai? Até o dia, irmãos, que ele morar na casa do pai. Tem que haver as regras, tem que haver respeito, tem que haver. Se o filho está lá 30 anos de idade, morando na casa do pai, ele não vai virar à noite da gandaia, tomara que ele seja crente e nem faça isso, e chegar em casa. Se ele quiser ter uma vida louca, ele tem que casar e ir embora. A Bíblia diz que quando nós casamos, nós vamos embora e constituímos uma família. Esse é o padrão bíblico. E nós vivemos um tempo diferente, que 52% dos jovens acima de 30 anos ainda moram com os pais. E o pai está doido para o menino casar, para ele viajar, curtir a aposentadoria, curtir a vida. O padrão bíblico é case e crie e tenha a sua nova família. E qual o relacionamento que eu tenho com meu pai agora? De honra, de amizade. Eu não vou tomar um café com a minha mãe para ela me dar bronca. Ela é minha amiga agora, ela não tem mais o que falar. E se ela tenta, eu falo, mãe, 45 anos. Nós somos amigos, toma um café. Mas lá, quando a gente era adolescente, também éramos amigos, tínhamos a liberdade de conversar. Então, tenha um pilar na sua família, o pilar da amizade. Isso é para casais, isso é para relacionamento de pai e filho, e de filho para com pai. Tenha os seus pais como amigo. Amém? Amém mesmo? Quarto princípio que tem aqui nesse texto, que nós podemos tirar para a nossa família. Boaz, ele foi um cara generoso. Generoso. Olha, irmãos, eu não sei explicar a profundidade dessa palavra, mas eu tenho estudado e um dia eu quero chegar a um denominador comum. Qual é o milagre da generosidade? Quarto princípio, generosidade sempre é recompensada. Você precisa ser generoso. Nós que somos cristãos, temos que ter uma prática, sermos generosos. Em tudo, seja na simpatia de conversar, seja na vida financeira, seja na educação, temos que ser, nós não podemos, irmãos, você não tem direito, você está num reality show, que todo mundo sabe quem você é, com quem você anda, você é como Pedro na fogueira, quando Jesus foi crucificado. Alguém olha para Pedro e fala assim, rapaz, você é Galileu. Você é. Seu jeito de falar. Eu acho que Galileu tinha um sotaque igual carioca, não tem jeito de esconder. Né? Não é verdade? Ô, Marcelo, o povo lá do sul, não tem jeito de esconder. Que é lá do sul, não tem jeito, eu nem sei imitar o sul, eu sei imitar o carioca. Mas quando a gente sai, todo mundo sabe que a gente é goiano. Não é verdade? Todo mundo sabe, quem conhece Goiânia sabe que a gente é goiano. E Pedro, ele tinha todo o cheiro, o jeito. E você tem o jeito de cristão. Você é cristão. E as pessoas sabem disso. E olha, e uma identidade de um cristão que toda a família tem que saber é a generosidade. Ensine os seus filhos a serem generosos. Salmo 126, verso 5. Por favor, Luísa. Salmo 126. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Vamos ler juntos esse texto? 1, 2 e... Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos
de alegria colherão. Amém? Que você tenha esse pilar da generosidade da sua família. Quinto princípio: Deus sempre aparece quando tudo parece ter acabado. Quando tudo não tem mais, quando você fala, não tem jeito, Deus, Ele fala, não tem jeito, então agora sou eu. Não é verdade? Na vida dessa moça, na vida de Ruth, o que falta? Ela não tinha esperança, ela não tinha caminho. A gente não fala, quando a gente canta aquela música Caminho do Deserto, a gente não fala, a gente não canta que Ele é o Deus que guarda as promessas, que faz o caminho. A Bíblia diz que Ele constrói caminhos onde não existe. Você precisa descansar em Deus, você precisa ter um tempo e trazer a sua família para o altar do Senhor. Tem coisas, irmãos, que falando muda, mas tem coisas que é o joelho que muda, sabia disso? Tem coisas que você fala para o seu filho, mas você não está tendo sucesso, mas não há joelho, nada resiste a um joelho dobrado, irmãos. Nada resiste. Nada. Então, o quinto princípio, Deus sempre aparece quando tudo parece ter acabado. E o último princípio, e esse talvez seja o melhor, comecei a falar do tempo que a gente vive, do momento que a gente vive, comecei a te alertar sobre algumas coisas que a igreja precisa. Eu até falei, não completei minha ideia aqui pensando em outras coisas. Eu tenho sonhado, eu tenho orado, não sei se eu vou fazer, mas essa semana queimou no meu coração de uma vez por mês, reunir com os professores e para orar aqui na igreja. Os professores primeiro aqui da igreja, vai chamando os amigos para orar, para que os professores sejam convictos, porque cada dia que passa será mais difícil estar ali e não se contaminar e não ceder à pressão que acontece. E a última coisa, irmãos, Deus é soberano em todo o tempo. Eu queria que você ficasse de pé. Amém? Eu quero orar sobre esses princípios. Eu queria que você ficando de pé, você consegue ficar de pé e repetir ao mesmo tempo? Você tem esse controle? Amém? Diga assim, Deus é soberano em todo o tempo. Em todo o tempo. Deus, Ele sabe de tudo. Deus, Ele sabe de tudo. De tudo. De tudo, irmãos. É incrível, irmãos. Quando a vida nossa chegar ao fim, você vai ver as sementes que você plantou. Você vai ver as sementes, né? Hoje, Kiko, Cibele, Luciana, sepultamos uma tia nossa, que vinha já há mais de 15 anos sofrendo. E há 10 dias atrás, eu entrei numa farmácia. É incrível as coisas da vida, né? Eu entrei numa farmácia e eu de máscara. Eu acho incrível a pessoa te reconhecer de máscara. Eu acho incrível. O duro é que ela quer que você reconheça. Eu não reconheço ninguém, né? Eu estava agora descendo do meu carro aqui, passou um carro, buzinou, pastor André. Até pensei que o povo para a igreja, a Dácia falou, quem é, pai? Não sei, mas cumprimenta, né? Não é verdade? E aí eu fui na farmácia, aquele farmacêutico olhou para mim e falou assim, ué, André, você não lembra de mim? Eu falei, não, é a máscara, é uma boa desculpa, né? Ele falou assim, olha, lá em Anápolis, quando vocês passavam as férias, eu sou fulano, eu ia para a igreja cristã evangélica central, vocês iam também junto com o seu tio, e a sua tia Francisca era a professora da escola dominical, foi ela que me ensinou a Bíblia. Ele ainda falou assim, que brava, mas a gente aprendia a Bíblia. E hoje lá no velório, um dos genros dela falou que aprendeu a Bíblia com ela. Eu achei tão legal, porque minha tia não era uma pessoa de frente, mas ela aceitou, sabe o quê? Professores do Bueno School, dar aula para os adolescentes da igreja. E lá, quando aqueles meninos viraram tudo marmanjos, tudo de cabeça branca, né, igual a gente, aprendeu a Bíblia com ela. Sabe, lá no futuro você vai saber a semente da soberania de Deus da sua vida. Você vai saber as pessoas que, porque você abriu uma célula, e ela talvez só passou rápida, ela se converteu. Semana passada eu estava andando numa avenida ali na Vila Nova, tinha uma ótica, o cara gritou, André, senta aqui, eu sou fulano. Em 1993 eu era do seu grupo familiar. Você teve muita paciência comigo. E hoje eu sou líder de célula na minha igreja. E tudo começou ali. Sabe, irmãos, quantos anos atrás? Eu era um universitário quebrado, irmãos. Eu ia para o grupo familiar e eu nem sabia quando eu ia voltar. Eu não tinha dinheiro para voltar.
mas o nosso Deus é soberano. Deus tem um projeto para a sua família. Acredita nisso. Você que está em casa, acredita nisso. Vamos orar agora. Vamos orar pelas nossas famílias. Esse ano, que ano é esse, irmãos? Eu vi uma foto ontem que eu falei, é tudo. Não sei, você deve ter visto, né? Esses trem de Instagram. Um cavalo em cima de um telhado. Ele falou assim: em 2020 não vou tentar explicar. Eu não vou explicar, porque tanta coisa louca aconteceu. Mas uma coisa é fato: é tempo da gente se fechar em família, ensinar a palavra para os nossos filhos e protegê-los. Mas o proteger, irmãos, não é fechar a porta e falar assim: não vai para a rua não, menino, não vai para a escola não, não. É ensinar de uma forma tão clara a palavra, que ele vai ter uma convicção tão grande que você não vai se preocupar. Quando o seu filho for tentado, a Bíblia vai estar muito forte no coração dele. Amém? Fechar o seu filho em casa não é a solução, porque um dia ele vai para a universidade, ele vai. Amém? Vamos orar sobre isso? Se você quer apresentar a sua família diante do altar, se quiser vir aqui à frente, pode vir com espaçamento. Aqui à frente tem bastante espaço, e eu quero orar sobre isso também. Apresentar as nossas famílias diante do Senhor. Talvez você é o único evangélico, né, Ale? O único evangélico na família, e ora todos os dias, e talvez nem está vendo mudança, mas um dia vem, um dia a mudança vem, um dia a transformação vem. Se você quiser vir aqui, vamos cantar a música que vocês escolheram aí, pode cantar. E você que está em casa também, eu quero te convidar a se ajoelhar aí perante o seu aparelho de televisão, se está na televisão, ou se está aí no seu aparelho celular. Se ajoelhe aí, apresente a sua família diante do Senhor. Faça a sua oração agora, querido. Mesmo se você não veio aqui na frente, apresenta a sua família. Eu estou vendo alguns irmãos ajoelharem no seu lugar. É isso mesmo, ótimo. Se você não quiser vir aqui, ajoelhe aí no seu lugar, não tem problema. Nós estamos na presença do Senhor. Enquanto a equipe canta essa canção, e depois eu volto orando. Amém?